a palavra que salva, a palavra que liberta. E é isso que o Senhor tem feito conosco. É isso que Ele tem feito com as pessoas. Se você for analisar quanta coisa a palavra fez na tua vida, para pensar. Como que a palavra te tocou, como a palavra tem te transformado, como a palavra tem sido vida dentro de você, como a palavra ela tem sido como aquela sementinha sido plantada e tem começado a dar frutos, porque é essa palavra, é como uma bússola que nos orienta, é a palavra de Deus que muda o nosso jeito de ser. Às vezes nós fazemos alguma coisa errada, quando nós lemos a palavra, ela tem até mesmo o poder de trazer o arrependimento. E essa palavra de Deus, ao nos arrependermos, quando a gente percebe, a gente está mudando o jeito de ser, nós estamos mudando o nosso jeito de agir, nós estamos mudando o jeito de viver. A palavra de Deus é vida. Vocês viram que semana passada eu não estava aqui, né? Minha semana atrasada, eu estava em Mococa. Vocês observaram que eu estou sem óculos? Sabe por que eu estou sem óculos? Porque eu fui curada. A palavra de Deus, ela cura. Eu estava num retiro, fiquei 6 dias em adoração e num determinado momento eu ocorreu aqui, como São Paulo foi curado do estourão da Santana, ocorreu comigo também. Uma senhora que sabe, pessoas aqui que estão sendo curadas da visão, problemas ainda quando criança. E eu nem percebi. E pronto, né? Lá na oração e tal. No outro dia, assim, eu vi que eu estava vendo as coisas assim, mais, de uma forma mais vivas, eu pensei que era um local, assim, até mais claro, no segundo andar, né? E tal. Eu fui pegar meu celular e falei assim, gente, parece que está mais colorido. Mas eu disse assim, isso aqui é uma novidade. E não lembrei do que a mulher tinha falado, não. Aí no outro dia, no refeitório, tinha uma oração, olha como que Deus faz as coisas. Tinha uma oração com as letrinhas, bem pequenininha, que estava lá para o povo, pequenininha, mas uma lembrancinha. Olha que eu olhei,
da visão. Então vocês podem observar que a palavra é vida. E a palavra é tão vida que nesse retiro de cura interior, a gente volta ao ventre materno, por exemplo, dos 0 aos 7 anos, há um texto bíblico. Todos os textos me fizeram relembrar de fatos passados. E mais interessante ainda, coisas que é impossível para nós lembrarmos. Porque vocês sabem que desde o ventre materno, tudo fica gravado em nós. Aqui, ó, nós temos uma partezinha aqui, eu esqueci o nome, mas que onde é registrado tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas comentam, a briga, o sentimento ruim, tudo é registrado e gravado no nosso inconsciente, que muda o nosso jeito, às vezes, de ser e de agir. Quantas vezes a gente tem um temperamento forte, há pessoas que às vezes têm uma depressão, não sabem por que tem, pessoas nervosas, não sabem por quê. Tudo coisas que foram ocorrendo no nosso passado, principalmente no ventre materno. Cada sentimento que a mãe teve, cada pensamento que a mãe teve, a criança vai registrando tudo aqui. E através da palavra, a palavra foi me curando de tantos traumas. Eu pude relembrar, por exemplo, meus padrinhos. Eu fui curada até de traumas assim. Eu lembro que eu não era próxima aos meus padrinhos. Eu disse, por que será, né? E olha, deixa eu dizer, o Espírito Santo volta ao nosso passado e nos faz relembrar. Eu me vi no colo da minha madrinha e ela dizendo assim para o meu padrinho, Zé, eu não queria ser madrinha da Augusta, não, porque eu estava com vergonha. É uma responsabilidade, onde eu não queria ser madrinha dela, mas eu fiquei com vergonha da comadre, aí eu aceitei. E olha, você vê, a criança registrou aquilo. E eu passei a não aceitar muito ela. E isso assim, a irmã Rejane, por exemplo, tinha uma colega que estava grávida e colocou o nome da filha, um nome muito feio. Eu não sei se é laica. Ela falou assim, qual vai ser o nome da sua filha? Ela falou assim, laica. Ela falou assim, nossa, mas que nome horroroso, que nome feio. E a mulher estava grávida de 5 meses. E aí ela lembrou a criança, todas as vezes que a criança via a irmã Rejane, a criança chorava. Ela falou assim, mas tem uma coisa errada, porque toda vez ela me vê, ela chora, não gosta de chegar perto de mim. E aí a irmã foi fazer a oração e descobriu que ele tinha falado que o nome era muito feio. Olha para vocês verem, a criança todas as vezes reconhecia a voz. Mesmo depois de já nascer, reconhecia a voz da irmã Rejane, chorava. Então ela teve que fazer uma oração, pedir perdão para ela, né? E tudo mais para a criança ser liberta daquele trauma, porque não queria ver. Então, olha para vocês verem os perigos que tem por aí. Meu coração dói, olha que eu vejo. Por exemplo, eu estava na rodoviária e a mamãe xingando o filho todinho. Xingou tanto. A outra no carro, no ônibus, né? Eu conversando com a mulher, eu falei assim, você só tem essa filha? Ela falou assim, é só, eu não quero ter mais nenhuma. Porque isso dá muito trabalho. E a criança escutando, aí vai eu explicar para ela. Né? Para tomar cuidado com aquilo que fala dos filhos. Porque fica tudo registrado. Então a gente vê esse poder da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, quando diz assim, eis, né, que vocês vão recordar todas as coisas. E nos ensina a recordar. Ontem, por exemplo, a Lucimar me emprestou, eu vou falando que Deus é mandando, porque talvez seja alguém aqui, né? Me emprestou um filme sobre o ritual. É um filme de exorcismo, né?
né, que uma pessoa que estava possessa, o demônio imitou a voz direitinho de uma pessoa querida dele. Agora veja para vocês verem, o demônio imita vozes e os trouxas pegam e vai para o espiritismo, achando que é, né, aquela pessoa querida que faleceu que desce em alguém. E não é. É o próprio demônio que tem o poder de imitar a voz de qualquer um. E a coisa é tão grave, gente, que houve um certo momento que o pai desse seminarista tinha morrido, só que ele não sabia, ele recebeu um telefonema, ele achou que era do pai, mas não era do demônio, imitando a voz do pai. Passou um pouco, ele recebeu um telefonema do superior dele, lá dos seminários, contando para ele, falou assim, já faz mais ou menos 6 horas que seu pai morreu. Eu falei assim, mas como? Você recebeu um telefonema dele agora? O demônio imitando a voz do pai. Por quê? Porque ele não queria que ele se tornasse uma pessoa do ministério de cura e libertação. Não queria que ele fosse aquele que no futuro iria, né, expulsar o demônio em tantas essas pessoas como de fato ele fez. Então é preciso a gente verificar a palavra. Qual é a palavra importante? Em Deuteronômio diz assim que Deus abomina o espiritismo. Se Deus abomina o espiritismo, por que as pessoas insistem em ir a centros espíritas? Por que as pessoas insistem em ir ao Vale do Amanhecer? Por que as pessoas insistem em ir em tantos lugares contrários à vontade de Deus? Então, para vocês verem assim, quanto a coisa é grave e quanto o cristão, por não conhecer a palavra, tem ido ao espiritismo, tem ajudado na casa da sopa, né? Ajudando que a mulher lá na casa da sopa, faz caridade, mas por trás, né, tem toda uma história, tem todo atrapalhando, prejudicando a vida das pessoas, porque se contraria a Deus, alega o demônio. Então é preciso nós estarmos atentos e passar a conhecer a palavra de Deus. Olha, aqui diz assim, estes mataram o Senhor Jesus, como mataram os profetas, e como também perseguiram a nós. Não procuram agradar a Deus, e são inimigos de Deus. Se nós formos observar, se mataram o Senhor Jesus, crucificaram o Senhor Jesus, mataram os profetas. Hoje eu estava lendo sobre os apóstolos. Gente, que coisa terrível, assim, ó. A maioria, Pedro e Felipe morreram crucificados. Pedro não achou digno de morrer com o Senhor, ele morreu de cabeça para baixo, crucificado. Paulo, André, Tiago morreram decapitados, cortaram a cabeça deles. Tudo por amor a Jesus, não? Eles morreram por amor. Bartolomeu foi esfolado vivo, e saiu puxando ele. Foi esfolado vivo. Como eu não morri, esfolou e cortaram a cabeça dele também. Tomé e Mateus, transpassados por uma lança, perfuraram eles com uma flecha. Deram suas vidas para que o amor de Deus chegasse até nós. Eles tiveram a sua história. E hoje, né, nós também temos a nossa. Maria, o Padre ontem estava falando sobre isso, que eles tiveram sua história que hoje serve de exemplo para nós. E eu pergunto, para quem nós vamos servir de exemplo? Para quem eu vou servir de exemplo? Para quem você vai
né, fim de ano, fazer um balanço, né? Aquelas pessoas morreram por nós, hoje nós não somos capazes de cantar um fofão. Quando um fala alguma coisa contra nós já largamos a igreja, nós largamos a pastoral, nós largamos a catequese, nós largamos o ministério. Aqueles apóstolos, o amor deles foi tão grande que eles foram capazes de morrer, e eu não acredito mais, eles morreram felizes. O semblante diferente, com a força de Deus, com a força do Espírito Santo. Então está na hora da gente parar e pensar, e pedir perdão ao Senhor, né, por tudo isso. Que quando a gente não assumir o plano de Deus, se nós formos pensar Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, quando o anjo apareceu para ela, o que ela disse, gente? Ela disse um sim. Ela falou assim: eu vou perguntar para José se eu posso engravidar. Eu vou perguntar para a mamãe, eu vou perguntar para o papai. Não. Nossa Senhora, quando sentiu aquele chamado, ela disse o sim e não retrucou. Por quê? Porque ela não duvidou do poder de Deus. Ela não duvidou. Está na hora da gente parar para perceber o quanto é importante e que todos nós temos uma missão. Às vezes você pode até pensar: já passou da hora. Teve, por exemplo, Moisés já foi chamado idoso, Arão, o chamado de Arão já estava, acho que era quantos anos? Parece que era uns 80, né? Não tem época para Deus nos chamar. O importante é escutar o chamado. Nós precisamos, a igreja, ela tem, eu estava lendo ontem assim, que tem muitas pessoas certas em lugares errados. Tem pessoas, né, que sentem o amor de Deus muito grande, que fazem tantas coisas, mas não prospera. Por quê? Porque ainda não descobriu o seu chamado. José, por exemplo, ele era casado, tinha filhos, mas o chamado dele mesmo era ser governador do Egito. Moisés era casado, tinha filhos, mas o chamado de Moisés era libertar o povo do Egito. Jesus, por exemplo, ele curou os enfermos, libertou as pessoas, mas o chamado de Jesus era a cruz. Vocês podem observar que eles tinham uma vida comum, tinham um afazeres, mas tinha um chamado específico para eles. João Batista, ele batizou tanta gente, ele pregou o Evangelho, mas o chamado de João Batista era abrir o caminho para Jesus. E qual é o seu chamado? Qual que é o seu chamado? Então, está na hora da gente começar, né, a parar para pensar e deixar a palavra de Deus falar conosco. Porque cada um tem um chamado específico. Nós não viemos aqui por acaso. Cada um tem um chamado. Aquele que o Senhor te chamou, aquele que Ele te chamou. Então a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela traz alegria, ela traz amor. Impede-nos de pregar os pagãos para que sejam salvos e assim vão sempre completando a medida dos seus pecados. Quantas coisas às vezes na igreja não se faz porque nós não queremos escutar o chamado. Quantas coisas poderiam ser feitas na igreja
fervor, gente. Nós precisamos pedir a Deus aquele fervor dos apóstolos. Aqueles apóstolos, vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor que toque o nosso coração. Que Ele possa derramar o seu Espírito Santo em nós. Que Ele possa agir em cada um de nós, derramando as suas bênçãos. Esse Deus maravilhoso que tudo faz. Ele, que aqueles apóstolos, né, vocês viram, quase todos morreram. Uns decapitados, outros morreram levando flechadas, outros morreram crucificados, mas permaneceram firmes por amor, permaneceram sem medo, tiveram a coragem, tiveram o ânimo para seguir adiante. Então nós vamos pedir a Deus isso, pedir a coragem que os apóstolos tiveram, o vigor que os apóstolos tiveram. Nós vamos pedir o derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, para que possa tocar o nosso coração, possa nos dar vigor, nos dar força, nos dar poder, possa transformar a nossa vida. Porque quem recebe o Espírito Santo depois ele vai mudar. No oceano do Espírito Santo. Ao Deus do meu amor, eu navegarei.